terceiro dia da semana de evangelização do dízimo, iniciada na segunda-feira, o Evangelho nos leva à reflexão de que a exigência de Jesus é clara: renunciar a todos os valores que são contrários ao Evangelho e fazer do seu seguimento o centro da própria vida. Seguir a Cristo é também ver as necessidades do irmão e saber partilhar com ele o muito que temos. Dízimo é partilha, é um compromisso de fidelidade com Deus, com a igreja e com os pobres. Que esta celebração nos leve a entender que a prática do dízimo é um ato de amor para com Deus, expresso na comunidade em que vivemos. É a devolução a Deus de parte dos bens que Ele nos propicia. O dízimo deve brotar da gratidão, do reconhecimento e da fé. Agora vamos todos, com muita alegria de pé, dar início à santa celebração. Boa noite a todos. Dê boa noite à pessoa que está do seu lado, dê um abraço, dê um cheiro. Diga a ela bem-vinda, bem-vindo à Santa Missa. Vamos cantar a Trindade Santíssima, abrir este encontro com o Senhor na Eucaristia. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para quê? Para louvar. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Irmãos e irmãs todos que aqui viemos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo que nos une para sermos uma só família em Deus, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A realidade mais maravilhosa que o nosso coração humano pode pronunciar com o coração e com a nossa mente, de que estamos reunidos no amor.
É o amor de Deus que se reparte e se doa a cada um de nós. E é este mesmo amor de Deus em nós que voltamos nosso coração para aquele que é sumamente misericordioso para conosco, pois Ele é amor em nós. E pois quando é amor, nós só vivemos por meio do amor. Vamos pedir perdão e reconciliarmos-nos com Ele para vivermos a generosidade, a consciência e a isenção do nosso coração. Por isso coloquemos todos os paroquianos, todas as pessoas, dizimistas e ainda não dizimistas, todas as pessoas de boa consciência, mas também todas aquelas mentes e corações que nestes dias estão sendo trabalhados para se abrir ainda mais para a partilha e a generosidade do amor em comunhão. Rezemos esta missa com a liturgia e orações por várias necessidades. Ó Deus eterno e misericordioso, que vedes a nossa aflição, aliviai nossos fardos e fortalecei nossa fé, para que confiemos sem hesitação em vossa paternal providência, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentemos em toda a liturgia Filipenses, nosso Senhor pedindo a coerência do coração, mas também no Evangelho. Fala da gente como se nós fôssemos ofertas vivas. O próprio dízimo. Não que nós tenhamos merecido tanta bondade de Deus, mas porque Ele nos faz ser bons. Recordava na leitura do Evangelho, nessa proclamação, mas também quando via nesta tarde esse texto, quando um seminarista, porque eu moro no seminário, na Casa de Filosofia, são 45 jovens que estão trilhando os estudos e o desejo de serem, tornarem-se sacerdotes. E um deles me dizia que no seu testemunho vocacional ele recordava que quando tinha 4 anos de idade, sentado na escadaria da igreja, lá no interior dele, ele ouvia quando o padre dizia, e ele entendia. Eu disse, que história? Você tinha apenas 4 anos de idade. Não, padre, eu perguntei à minha mãe, e ele é filho único, e o padre dizia, olha, é verdade. Quem amar mais o pai, mais a mãe, e os seus irmãos, seus parentes, quem quer que seja, mais do que a Deus, não é digno de mim. No contexto do Evangelho de hoje. E ele dizia, como pode? Eu não tenho irmãos. Na cabeça de uma criança, depois ele foi. E minha mãe me ama tanto, e eu não vou amar a ela? Como pode ter que amar mais a Deus? E depois, quando terminou aquele momento, ele acha que foi na homilia, naquela fala do padre, ele percorreu e disse, mãe, eu não vou amar mais a Deus, amar a Deus mais do que a senhora. E ele é filho único, e está no seminário para ser padre. A família apoia. Mas que sentido esse contexto cai nos nossos corações? Porque o sentido do amor a Deus, do serviço a Deus, ele deve nascer como primeiro, para que torne e dê o verdadeiro sentido do amor às pessoas humanas. Nós só podemos e somos capazes de amar as pessoas, ou ao que quer que seja, a nossa vocação, profissão, o que quer que seja que façamos, o serviço na igreja, primeiro, porque nós amamos a Deus e sentimos que este amor da parte de Deus em nós é muito verdadeiro. E só podemos amar as pessoas por causa do amor a Deus. Quem não ama a Deus pode dizer de fato que ama neste sentido tão livre e tão maravilhoso as pessoas? Há diversos sentidos de amores. Há muitos sentidos e ou vivências de amores. Mas, olhando este amor cristão, este amor que partilhamos e que vem da parte de Deus, então isso dá sentido a dizer que é verdadeiro o amor quando ele pode ser partilhado e vivido na comunidade. Por isso eu elenquei aqui algumas coisas que falam deste amor verdadeiro e livre do coração
e que provoca o sentido da gente se fortalecer ainda mais neste amor partilha, neste amor de verdade, na vivência do dízimo. Dízimo é somente o que colocamos no altar de nossa igreja. Eu vou passando e então eu coloco uma oferta. Isso é dízimo? Não é. Dízimo é antes a generosidade de um coração que se doa, que se dá livremente. Porque é muito fácil eu pegar parte do que eu ganho, parte do que eu tenho, parte do que eu recebo, e sem o coração colocar diante do altar, porque alguém falou comigo e eu fiz a minha inscrição. Mas não é só isto. Dízimo é, antes de tudo, a doação do coração, e que livremente entende construir um sentido muito maior das coisas. Porque eu posso ser dizimista sem o coração, mas não ser de fato aquilo que Deus quer. Por isso, dízimo é lei de Deus para cada pessoa e cada família. Dizia o Antigo Testamento, no livro do Levítico, capítulo 27 e 30, o seguinte: trazei todo o dízimo. Todo o dízimo é coisa consagrada ao Senhor. E Malaquias diz: trazei, pois, todo o dízimo para o templo de Deus. E São Mateus também: recebestes de graça dai. Por isso a compreensão de que o dízimo é lei de Deus para cada pessoa e cada família. E se é para cada pessoa e cada família, dízimo, ele tem a sua base no plano de Deus. É também no Antigo Testamento, quando ele nos mostra o dízimo como ato de fé em Deus e no povo. O dízimo deve ser visto como dom de Deus para o seu povo, dom que lhe torna aberto a receber a graça do Senhor. É também no Antigo Testamento onde se apresenta a dizer que o dízimo não tem aquele valor de obrigação. É obrigado eu dar o dízimo, mas valor de reconhecimento, valor de partilha, valor de solidariedade. É a opção que liberta. É a opção que liberta. Eu fui pároco 4 anos no interior, no distrito de Morada Nova. E lá nós trabalhamos um ano inteiro para, naquela realidade, implantar o dízimo sem taxas. E conseguimos. Lá, ainda hoje, o padre que continua, depois que eu saí, ele continua o trabalho que nós tínhamos iniciado neste sentido do dízimo sem taxa. Já existia, mas não na perspectiva de ser sem taxas. Lá nós somos uma paróquia muito simples, muito pobre. São João do Aruaru. Quem já passou por lá deve conhecer. E entender, nós íamos celebrar casamentos longe, com 32 quilômetros de carroçal para ir e voltar. Mas nós não trazíamos R$1, porque passamos um ano trabalhando para tirar todas as taxas dos sacramentos. Lá naquela realidade, não se paga nenhuma taxa de sacramento, porque a consciência do dízimo faz valer a dizer que toda a igreja pode ser sustentada pela consciência da partilha. Mas foi tempo de muita catequese, de muita luta, e não é fácil, e precisa a fazer com que esta pastoral seja itinerante. Ela conduz essa consciência dentro dela mesma para a vida do povo. Porque também, em muitas realidades e paróquias, mesmo agentes do dízimo, age pelo dízimo, mas também não é dizimista. Por isso deve contagiar corações dos sacerdotes, dos agentes do dízimo, das pessoas engajadas na igreja, para depois conseguir contagiar. Porque é missão de toda a igreja do Brasil. Embora a gente ainda olhe e observe longínqua esta proposta, até mesmo para nós aqui, mas nós precisamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo é a nossa consciência
entender que o dízimo, antes de todas as coisas, bens financeiros, é um plano de Deus para a vida da comunidade. A vida da comunidade. Pois que é uma opção que liberta. E as pessoas perguntavam: padre, quanto eu devo dar de dízimo? Aquela consciência de 10% foi uma lei que o povo de Israel entendeu para a organização dele mesmo. 10% não é lei. A lei nova é a lei do coração. O que São Paulo nos diz? Dai conforme o vosso coração. Porque se a minha mãe me liga e me diz: meu filho, padre, eu estou precisando de algo que você me ajude aqui na minha casa. Eu disse: mãe, eu só tenho para a senhora 10%. Eu não posso colocar e dizer que eu tenho para minha mãe 10%. Porque o que surpreende de amor na minha vida é muito maior do que 10%. 10% foi uma lei que o povo antigo entendeu. Mas o coração é muito maior. E seja falando de bens financeiros, seja falando de bens familiares, 10% é muito pouco diante de tudo que nós recebemos da parte de Deus e que nós não merecemos. Eu não vou entrar no mérito dos 10%, mas apenas falar do coração. Dízimo também é sinal de comunidade que se ama verdadeiramente. Uma comunidade que se ama, na verdade, ela se ajuda, ela se une. Todas as pessoas se sentem corresponsáveis, agindo, trabalhando, se dispondo. Quando entrávamos lá na igreja, uma senhora me dizia: padre, obrigado pelo seu sim. Eu dizia: obrigado pelo seu também. Todos nós temos que responsavelmente na igreja dar o nosso sim, com responsabilidade, mas acima de tudo amor. Aqueles cristãos do Antigo Testamento, na igreja que nascia, Antigo Testamento não, nos Atos Apóstolos, que se fazia dizer: os cristãos tinham tudo em comum, repartiam os seus bens com alegria. Porque dízimo é também pastoral e evangelização. O principal fundamento para o qual exista o dízimo na igreja é a pastoral. Porque a igreja não existe sem a pastoral, sem a razão da evangelização. A essência da igreja é a missão evangelizadora em todos os seus campos. Em tudo que vive, que respira na igreja, deve existir a missão. Vivemos por meio de uma missão. Dízimo é a ação da igreja missionária. A nossa igreja é missionária em todos os campos. Ela não pode se prender a uma comunidade, a uma paróquia, ou uma área pastoral, nem mesmo a uma diocese. Por isso, como membros da igreja, nós todos nos tornamos missionários. Com o nosso dízimo, nós estamos ajudando as missões em todas as regiões mais carentes e sem recursos. Também o nosso dízimo não ajuda só para dentro, mas ajuda também nos incentivos de evangelização a que se destinam muitas pessoas que se dispõem nos serviços de nossa diocese. Por mais pobres que sejamos, somos convidados a dar de nossa pobreza em socorro onde estão essas realidades mais difíceis, dentro e fora de nossa igreja particular ou de nossa paróquia. Com o nosso dízimo, nós estamos ajudando nas diversas áreas pastorais, cursos de formação, que aqui tem muito, cursos para catequista, agentes de pastoral, juventude, família, ministros e ordinários da Sagrada Comunhão. Isto é alimentar a vida missionária de nossa igreja. Uma comunidade que se sente a cada dia ardorosa e missionária, porque vai vendo as coisas acontecerem. Comunidades missionárias bem entrosadas transformam a paróquia numa aquecida região missionária. Por isso,
Dízimo também é formação e comunicação. A igreja dos nossos tempos precisa ser a cada vez uma igreja ainda mais viva, sempre cuidando da formação de novas lideranças. E isso tem muitos custos: secretaria paroquial, funcionários, salas, salões, centros de treinamento. Tudo isso é realmente dispendioso para a nossa paróquia e para que o todo funcione. Antigamente se dizia que as igrejas eram sustentadas com recursos da Europa. Hoje em dia não existe mais isso. Nós temos que nos autossustentar. E você já pensou que tantos custos requer muita mão de obra, muito trabalho? Folhetos circulares, apostilas, jornal, despesas, os cursos, assembleias paroquianas, regionais, arquidiocesanas. Também o nosso dízimo ajuda na sustentação dos nossos seminários. Já pensou nos custos dessa movimentação toda? Com o nosso dízimo, nós estamos contribuindo com a vitalidade e, por que não dizer, com a espiritualidade de toda a paróquia, de toda a vida da paróquia. Se pergunte qual é o tamanho do seu coração. Eu sei o tamanho do meu. Não adianta a gente ser dizimista, colocar 10% junto da inscrição lá da gente e mensalmente 10%. Depois de noite, ficar pensando. Se vira para um lado, se vira para o outro. E a mulher pergunta: o que foi, meu filho? Não foi nada. O que foi? Porque dói na mente e no coração que você depositou como dízimo. Não pode ser culpa na consciência e no coração de ninguém. Não pode ser peso o dízimo. Por isso antes fala pelo nosso coração. Por isso deve começar bem cedo nas nossas casas, com os nossos filhos, daquela mesada, daquilo que o nosso filho ganha, da nossa parte, dizer qual é a sua parte para Deus, porque ela deve ser a primeira coisa que nós devemos realizar. Sacerdotes também. Nós somos convidados, aqui está a Padre Júlio César, a fazer a nossa contribuição com o dízimo sacerdotal junto da cúria. E fazemos assim, todos os meses, para que se torne ainda mais livre o nosso coração e a nossa vida. E somente assim podemos dizer para as pessoas que não nos falta aquilo que Deus já nos dá. Por isso, é missão de toda a igreja um dia, no Brasil, viver sem taxas. Como falar sobre essas coisas aqui, quando nós entendemos que é tão necessária, ou se tornam tão necessárias as taxas que nós temos para a sustentação de um todo? Mas se o nosso coração atingir a gratuidade pela liberdade daquilo que cada um de nós nesta paróquia somos, na nossa liberdade, atingidos, chamados a realizar, meu irmão, minha irmã, não existirá mais necessidade de taxa. Todos nós sabemos, se nós colocássemos a mão na consciência, no coração e no bolso, não haveria necessidade de taxas na igreja. Imagine só, toda uma igreja trabalhando pelo coração. Haveria necessidade de taxa? Não haveria necessidades. Não haveria necessidades de taxas para dizer quanto é o batismo do meu filho, quanto é isso. Com relação aos casamentos, eu fico calado, porque existem absurdos e a responsabilidade com a igreja deve ser devida. Mas com relação aos batismos, que a nossa entrada na vida da igreja deveria ser acolhimento da igreja de todas as formas, deveria ser. Mas é para isso que caminhamos. Nós não desistimos. Haveremos de um dia atingir essa consciência de tirar as taxas, mesmo quando ainda nos é tão pesado. E é claro
esse compromisso comum com a vida religiosa, a obra social e a obra missionária. Isto é a liberdade do coração que nosso Senhor fala no Evangelho. Isto é desapego do pai, da mãe, de outros familiares e do que quer que seja, e que nosso Senhor resume nas duas parábolas que escutávamos. Porque se o nosso coração não conseguir desapegar-se e puder ser livre de fato como Deus quer, para que possamos amá-lo como Deus é na vida de cada um de nós, dificilmente a gente vai dizer: e eu poder ser bom dizimista, e eu poder ser bom na partilha de quaisquer coisas, a partilha do coração. A gente conhece o nosso coração, a gente sabe do que está falando. Qual é a medida do teu coração? É a medida daquilo que também toca a minha consciência e o meu bolso e me chama a partilhar. Que nosso Senhor nos ajude e provoque nos corações, no coração desta paróquia, esta nova dinâmica, tão benfazeja, tão necessária, e que possa iluminar tantas outras comunidades e paróquias, para dizer: eles estão trabalhando pelo coração, pela liberdade do coração, para dizer o quanto amam a Deus, mas na vivência também da comunidade. Que nosso Senhor nos ajude, a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos as nossas preces, confiemos-nos na providência de Deus, nosso Senhor, Ele que nos vê, Ele que nos assiste e que é, primeiro, gratuidade e bondade para conosco. Recebei, Senhor, o meu dízimo. Não é esmola, porque não sois mendigo. Não é contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra, que vos ofereço. Essa importância representa meu reconhecimento, representa meu amor. Pois se tenho, é porque me deste. Amém. Padre Marcelândio, ele trabalha no nosso seminário de filosofia, é responsável também pela formação dos futuros padres, e nós sabemos e temos consciência o quanto ele tem um carinho muito grande, uma admiração muito grande, uma doação muito grande para com a nossa comunidade da Paróquia da Glória. E mais uma vez ele manifesta esse carinho, esse zelo que ele tem para conosco, vindo mais uma vez celebrar, nos alegrar com a presidência da celebração desta noite. Em nome da paróquia e da pastoral do dízimo, nós queremos agradecer ao Padre Marcelândio por esse carinho, por essa disponibilidade de estar aqui conosco celebrando. Deus lhes pague e receba o carinho e a gratidão da nossa comunidade. E que você continue nos ajudando nessa caminhada aqui, que vai ser muito especial para nós, e especialmente para o Padre Chico, poder termos com esse grande amigo. E nós acabamos de ouvir mais uma reflexão sobre a Semana de Evangelização do Dízimo. E como vocês percebem a importância do nosso dízimo na vida da comunidade. Se você ainda não fez, não teve a oportunidade de fazer essa experiência da gratuidade de Deus, se quiser se inscrever como novo membro da família dizimista, é só procurar os plantões do dízimo depois da missa e fazer a sua inscrição. Vale a pena fazer essa experiência da gratuidade, porque tudo que nós temos é gratuidade de Deus. E se é gratuidade de Deus, nós devemos fazer essa experiência. Faça, nos ajude a administrar esta paróquia de Nossa Senhora da Glória. Convidamos a Boa noite, boa semana para todos.